Bom, galerinha, vamos embora. Vamos começar aqui. Só temos a gente aqui, mas quem for chegando a gente vai conectando aqui. E quem não puder assistir, não tem problema não. A gente, como nossa aula vai ser gravada, o pessoal assiste depois, né? A gente não pode perder tempo aqui. Tempo é dinheiro. E tempo custa a nossa aprovação, não é isso? Bom, como eu falei para vocês ontem, a gente transferiu a aula para hoje, porque ontem estava uma correria danada. Alguns alunos ligaram dizendo que estavam chegando em casa, outros disseram que estava cansado. Então, sacrificamos hoje aí nosso feriadão, agora à tarde, para resolver essas questõezinhas aí de revisão. E para a galera que estiver no grupo aí, que for fazer o concurso da Prefeitura de Salgueiro, também vai ajudar muito, como nossa amiga Socorro, Natália, que está aí no grupo, a outra Natália, que é de Salgueiro. Os demais, eu não sei se Cláudio vai fazer, tá? Então, hoje, nosso amigo Beto hoje está de parabéns. Foi avô novamente aí. O netinho dele nasceu agora de manhã, ele mandou uma mensagem para mim. Então, Beto, mais uma vez, parabéns aí pelo netinho. Que Deus abençoe a família de vocês aí, tá? E nosso amigo Darlando, infelizmente, também não vai poder assistir aula, porque o pai dele sofreu um acidente. Ele falou comigo aí, o pai dele sofreu um acidente ontem à noite de moto, e ele estava descendo hoje com o pai dele para Recife, né? Mas Deus no controle e vai dar tudo certo, né? Então, que Deus abençoe aí seu pai e a sua família, viu, Darlando? Mas vai dar tudo certo, Deus quiser. Como ele falei, precisando de alguma coisa em Recife aí, podendo ajudar, fala comigo aí que a gente resolve. Tá bom, irmão? Tiara também hoje está com a voz rouca. Um abraço para ela aí também, viu, Tiara? Ajeita essa voz aí, toma remédio aí, dá uma relaxada. Nossa amiga Gracleide aí também estava na luta, não sei se vai dar para entrar, mas estão por cá, viu, Graça? Laninha também, viu, os demais. Cláudio também deve estar na correria aí, mas vamos embora. Meu povo, seguinte, final do mês chegando, nossa maratona aí de questões, de revisão de questões. Como eu falei para vocês aqui no grupo, são poucas pessoas que vai fazer o concurso do Ceará. Acho que só Natália, né? Pulacha, Matheus e Amanda também disse que vai fazer. Então, ó, como só tem esse concurso aí aberto, tá? E a IDECAN lá é que vai aplicar no Ceará, eu resolvi dar uma mesclada aí nas questões, para fazer essa revisão de feriado aí, dar uma misturada. Não só com questões da IDECAN, como outras bancas também, tá? Então a galera que vai fazer o concurso domingo, como Socorro, como eu falei, como Natália, pode ficar tranquilo, porque aprendendo o conteúdo é o que importa, né? Eu costumo dizer que vocês estão no caminho certo, tanto vocês duas como os demais. Vocês, domingo vai ser o concurso de Salgueiro, vai ser em Geduc. Ah, Emerson, mas essas questões aí, cai na Geduc, você precisa aprender o conteúdo. A forma como a banca vai perguntar é diferente. Cada banca tem sua particularidade, né? Por isso que a gente estuda cada banca. A CESP, ela pergunta do jeito, a IDECAN, ela pergunta do outro, a FCC pergunta de um jeito, mas assim, você aprendendo o conteúdo, como é que funciona, é o que eu digo sempre, bato nessa tecla, é o que importa, tá bom? É o que importa. Então, estamos no caminho certo, né? Como eu falei antes da gente começar aqui no ao vivo, estava falando aqui com a Natália, muitos alunos, 9 alunos do nosso cursinho aqui de Salgueiro, de Pesqueira, passaram na Polícia Militar. Isso é muito tão gratificante, receber mensagem da galera. E como aí em Salgueiro, Val também tomou posse essa semana. E eu tenho certeza que daqui a uns dias eu vou receber mensagem de Socorro, de Natália, de Darlando, de Tiara, de Beto, de todo mundo aí, de Laninha, dizendo que deu certo, está nos preparativos, tá? De Natália Bolacha, de todo mundo aí. Então, eu tenho certeza que daqui a uns dias vocês vão olhar para trás e vai dizer, valeu a pena aquele feriado, porque feriado é todo ano, né? Feriado é todo ano. É igual mas perdi a festa é todo ano. Agora, concurso público, concursado, aí é para a vida toda, né? Terminou o período, se aposenta e é para a vida toda. Então a gente tem que focar nisso aí, tá? Então, meu povo, eu sei que hoje é um dia complicado, cansativo, né? Principalmente para vocês que são mulheres aí, aproveitar o dia para dar uma organizada na casa, que o maridão tira por mim, deixa tudo bagunçado. Mas vamos embora, resolver essas questãozinhas aí, anotar o que tem que anotar, fixar e jogar duro aí, tá bom?
Vamos embora, vamos começar aqui nossa maratonazinha aqui. Olha só, primeira questãozinha aí, fala sobre os protocolos, tá? Sobre os protocolos de internet. O que é que ele diz? Tanto o protocolo HTTP quanto o protocolo HTTPS podem ser utilizados em intranets e na internet. Questãozinha tranquilo que a gente já trabalhou uma vez aqui, tá? Então, ó, questãozinha correto. Tanto o HTTP quanto o HTTPS podem ser trabalhados em intranet, internet, como extranet. Como extranet. Então, qual a diferença? A diferença é que esse protocolo aqui é um protocolo criptografado, é um protocolo seguro, tá? É um protocolo seguro, criptografado. Mas, tirando isso, qualquer internet que você vincular, você vai navegar da melhor forma, tá bom? Então, primeira questãozinha aí, marquem aí certo, tá certo? E anota esse detalhe, que tanto pode ser intranet como extranet, como intranet, internet, extranet, uma VPN, todas, sem exceção. Tá bom, meu povo? Então vamos para a segunda questão aqui, e diz assim na segunda questão. Para liberar, para liberar espaço, tá ligado? Para liberar espaço em um disco, tá? O Windows, ele permite que arquivos temporários sejam excluídos pelo usuário. Tranquilo, tranquilo, tá? Então, ó, liberar espaço em disco, arquivos temporários. Muitos não sabem nem que existem arquivos temporários. E alguns que sabem que existe não sabem onde é que ele está, tá? Então, o que é que eu tenho a dizer para vocês? Toda vez que vocês clicam em qualquer navegador de internet e vocês acessam qualquer página, a partir daquele momento, o próprio sistema operacional, ele cria um arquivo temporário, tá? E esse mesmo está numa parte chamada temp, tá? De temporários. Onde é que eu encontro essa parte, Emerson? Se você vai abrir lá no meu computador, disco C, arquivos e programas, essa parte já vai estar lá, ok? Então, por que é que se cria esses arquivos temporários? Justamente porque, uma vez acessado aquele site, ele fica como se fosse um histórico dentro do sistema operacional. E aí, muitos não sabem, mas às vezes a máquina está muito lenta, e você não sabe por quê. Pronto, esse dia mesmo, minha máquina, dizem que casa de ferreiro é espeto de pau, né? Então, esse dia minha máquina estava muito lenta, assim. Aí eu dei um upgrade nela geral, e aí o que é que eu verifiquei? Só a parte de arquivos temporários eu tinha 10 GB. 10 GB é muita coisa, entendeu? Muita coisa mesmo, principalmente vídeos, né? Vídeos. Então, assim, um dos programas que eu recomendo vocês a baixarem na máquina e instalarem para remover tanto os arquivos temporários quanto os arquivos necessários e ele fazer uma varredura em todo o seu sistema é o Clean, tá? É o Clean. Esse aqui é um programazinho gratuito. Também tem a versão paga, mas o gratuito funciona tranquilamente, tá? Então, ele faz toda a varredura. Você clica o Clean, pede para ele analisar. Depois que ele analisar, ele vai te dizer na tela tantos arquivos temporários para ser removido, tantas extensões que estão complicando o teu sistema para ser corrigida, para ser limpada. E aí você clica lá em executar a limpeza e ele vai executar para ti e vai liberar espaço no teu HD sem muito mistério, tá? Então, esse é o programa aqui, o Clean, que eu recomendo para vocês, tá? Então, quem puder aí, quem tiver, ok. Quem não tiver, baixa aí no Google, ele é fácil de baixar, autoexplicativo, tá? E não tem problema, beleza? Então, a segunda questãozinha, marquem certo também. A terceira questão aí, ele diz o seguinte, que a velocidade de acesso aos dados é a principal vantagem do armazenamento de dados na nuvem, né? O famoso cloud storage. Então, a velocidade de acesso aos dados é a principal vantagem de armazenamento da nuvem. Então, assim, se você tem uma conta como a grande maioria já tem no Gmail, né? Então, você tem o seu acesso na nuvem como Google Drive. Você, hoje, tendo o Google Drive, a sua principal vantagem de ter o Google Drive é a velocidade que você acessa o Google Drive ou é a comodidade, né? Então, quando ele fala velocidade, ficaria errada.
Porque a vantagem de você hoje usar e usufruir de um sistema nas nuvens não é a velocidade, é sim a comodidade, é sim a segurança, tá? É assim que funciona. Então, a comodidade, porque qualquer lugar do mundo que você esteja, tanto com seu computador, smartphone, tablet, você acessa o Google Drive, o OneDrive, qualquer aplicativo das nuvens, tá? E a segurança que você tem é que na hora que você precisa, em tempo real, o aplicativo lhe mostra as pastas que você tem lá, as fotos, os arquivos e assim por diante. Então não seria a velocidade, tá? Seria a comodidade e a segurança. Então, a terceira questãozinha aí, vocês marcam errado, ok? A quarta questãozinha aí, ele fala assim, que acerca de redes de computadores e segurança da informação, julguem os itens subsequentes. Aí ele disse, nas empresas, um mesmo endereço IP, ele é geralmente compartilhado por um conjunto de computadores, sendo recomendável, por segurança, que 10 computadores, no máximo, tenham o mesmo endereço IP. Então, ó, o que é que você aprendeu aqui em todas as aulas? Que a partir do momento que um equipamento eletroeletrônico ele é inserido em uma rede cabeada ou Wi-Fi, tá? Ele ganha um IP, né? Ele ganha um endereço IP, que é o protocolo de interconexão. Então, assim, se uma máquina, se Natália ligou agora o computador para acessar a nossa live, ela ganhou um IP, o roteador dela, da casa dela, distribuiu um IP para ela. Então, esse mesmo IP, ele jamais, em hipótese alguma, ele pode ser compartilhado com a irmã dela, com o irmão dela. Cada IP com sua máquina. Cada máquina recebe IP. Então, a partir do momento que ele diz que o mesmo endereço IP, tá? Ele pode ser compartilhado por 10 máquinas, aí isso aqui, ó, ficou errado. Um IP para cada máquina. É igual licença. Uma licença para cada máquina. Você jamais pode instalar o sistema operacional do Windows, comprar uma licença e replicar essa licença para quem você achar necessário. Uma licença para cada máquina, um IP para cada computador, tá? Então, você jamais pode compartilhar isso para 10 máquinas, conforme ele sugeriu para você, ok? Então, deixa eu só deixar aqui bem. Então, ó, o mesmo endereço IP, ele disse aqui, ó, para 10 computadores. Então, isso aqui, ó, é falso, tá? Isso aqui é falso. Beleza? Quinta questão diz o seguinte, que o correio eletrônico, ele é um método que permite compor, enviar e receber mensagens através de sistemas eletrônicos de comunicação. Até aí, tudo perfeito, tá? É assim que ele se comporta. Ele diz assim, que o termo e-mail, tá? Que o termo e-mail, ele é aplicado aos sistemas que utilizam a internet e são baseados no protocolo. São baseados no protocolo. Então, assim, a gente viu que existem vários protocolos na internet, né? Vários protocolos na internet. Então, assim, dentro do correio eletrônico, quais foram os protocolos que a gente aprendeu? A gente aprendeu que tinha o protocolo de envio de mensagem e dois protocolos de recebimento de mensagem, tá? Então, quando ele diz aí que o termo aqui, ó, e-mail, ele é aplicado aos sistemas que utilizam a internet e são baseados em que protocolo? Então, o e-mail, ele tá o quê? Sempre saindo, né? Ah, eu mandei um e-mail. Ah, eu recebi um e-mail. Então, ele tá sempre naquela ida e volta, né? Então, se você analisar a questão, por mais conhecimento que você não tenha, mas você sabe que HTTP e HTTPS são páginas de internet, né? São páginas de internet. Você entende que o web é o web o quê? Webmail, né? Internet, tô na web, tô na internet. Então, a única coisa que resta para a gente é a letra A aqui. Nem ficou A, ficou B, tá? Que são SMTP, justamente, tá? E é o protocolo de envio de e-mails. Sua mensagem está partindo. Então, se vocês um dia se depararem com a questão
mais ou menos assim, e vocês na hora der um branco, façam uma análise de cada letra, né? Você vai notar que a letra D, a letra, no caso, deixa eu botar aqui, letra B, que aí para vocês está B, aí para mim, que botei errado aqui. C e D, né? Então, vocês estão vendo aí que a letra B é web, né? Internet. A letra C, HTTP, a letra D, HTTPS. Então, a única coisa que restou para você referente a e-mail foi justamente aqui, né? Que sua mensagem está partida. Então, sua mensagem está partindo, certo? Então, anotem aí. Sua mensagem está partindo. É o SMTP. Beleza? Então, ó, quinta questão, você marca a letrinha A aí, certo? Sexta questão, ele diz o seguinte aí, que mesmo que seja uma rede privada, tá? De determinado órgão ou empresa destinada a compartilhar informações confidenciais, uma intranet pode ser acessada por um computador remoto localizado na rede mundial de computadores, a internet. Então, essa questãozinha, para quem não conhece, né, funciona todo o contexto, vai se embananar todinho. Por quê? O que é que ele fala? Ele fala de intranet. Então, se você está falando de intranet, significa que você está interno na empresa, não é isso? Essa é a lógica da coisa. Mas ele diz o seguinte, que uma intranet pode ser acessada por um computador remoto localizado numa rede mundial, ou seja, computador remoto localizado numa rede mundial. O famoso home office, né? O famoso home office, certo? O famoso home office. Então, pergunto a vocês, na pandemia mesmo, né, 90% da população ficou em casa. E 90% da população ficou trabalhando no home office. Home office. Aí eu pergunto a vocês, ó, Socorro mesmo trabalha numa escola, né? As aulas eram home office, né? Creio que ela dava aula pelo Meet, pelo Zoom, eu não sei qual a plataforma, mas foram essas plataformas que salvaram a nação. Então, o que acontece? Socorro trabalhando no home office, né, na plataforma Meet ou na plataforma Zoom, qualquer que seja, ela deixou de acessar a rede interna da escola? Não, né? Não posso eu, Emerson, acessar a rede interna da escola que ela trabalha. Por quê? Para acessar a rede interna do órgão ou do seu trabalho, tá? Quer queira onde você esteja, você precisa se identificar. Então, por exemplo, eu dei um exemplo de Socorro, mas digamos que você parado pela PRF, tá? E aí o que acontece? No meio do tempo, naquela BR, a PRF lhe para, tá? Vai analisar seus documentos e como é que ela pode fazer uma análise mais detalhada do seu documento? A partir do momento que ele, mesmo estando ali no meio da BR, a viatura parada, ele acesse através do seu celular ou do seu tablet que esteja dentro da viatura, ele acesse quem? Os sistemas internos da PRF, que faz uma busca mais detalhada pelo seu CPF. Então, a partir do momento que ele tenta acessar a internet, a intranet da PRF, o que é que vai aparecer na tela para ele? Login e senha. Quando ele colocar o seu nome de guerra, ou o seu CPF e a senha, o que é que a intranet vai saber? Saber que naquele momento tem um funcionário que não está dentro da empresa, mas precisa acessar os servidores. Naquele momento, através da matrícula, do CPF, ele vai identificar que aquela pessoa é da casa. Então, assim, mesmo você estando fora do órgão, você consegue sim acessar a intranet da empresa, do trabalho, tá? Através de um login temporário. A partir do momento que eles desconectar naquele momento, ele perdeu o login, não tem mais acesso. Ele estando fora, logicamente, da empresa. Então, quando ele diz lá que uma intranet pode ser acessada por um computador localizado na rede mundial de computadores, que é a internet, pode sim, tá? Pode sim, tá? Então, essa aí, tranquila, tranquila. Beleza? Aí vem aí a sétima questão, que diz assim, ó. Um usuário
de um programa de correio eletrônico, tipo como Gmail, tá? Ele iniciou uma digitação de uma mensagem, mas ele precisou sair do programa, tá? E sair do programa e desligar o computador, né? Antes de completá-la e enviá-la. O que possivelmente ocorrerá e que essa mensagem será. O cara começou a fazer lá uma mensagem, daqui a pouco teve uma emergência, ele precisou desligar o computador e socorrer alguém. Ele diz o que de fato acontecerá com essa mensagem que ele começou, mas não terminou. Ela vai, quando ele voltar aqui ligar a máquina, ela vai estar localizada na lixeira, ela vai ser enviada mesmo incompleta, mesmo ele desligando o computador, mas como ele tinha botado já um destinatário lá para fulano de tal, ela vai ser enviada incompleta, ela vai ser guardada em rascunho, ou ela é colocada na caixa de saída para enviar futuramente, ou ela é perdida, pois não há como tais programas preservarem mensagens incompletas. Então vamos lá. Se começou a mensagem, não terminou e por algum motivo precisou desligar a máquina, ou a máquina por si só se desligou, o que é que isso vai acontecer? Vai acontecer que o sistema ele é inteligente. Automaticamente, ele guardou para você um rascunho, tá? Ele entendeu que, por algum motivo, nossa ligação foi interrompida, mas ele vai lá e guarda. É igual, por exemplo, o pacote Office. Se você tiver no Word, Excel, PowerPoint, por algum motivo, você fechar sem querer, você desligar sem querer, quando você clica no aplicativo lá, no pacote Office, clicou no Word, o que é que faz para você? Do lado esquerdo, aquilo que você estava fazendo, mas repentinamente desligou, ele aparece no seu lado esquerdo. E se você der 2 cliques nele, você volta para a tela que você achava que tinha perdido os dados. Então, o pacote Office, ele guarda isso para você, tá bom? Então, seta uma questãozinha aí, marque aí que a mensagem não foi concluída, mas o Outlook ele guardou na pasta rascunho, certo? Oitava questãozinha aí diz o seguinte: o que é que ele fala aí para você? Considere a planilha abaixo, foi extraída do Excel 2010. E aí embaixo ele diz: assinala a alternativa que contém o valor da fórmula. O que é que ele está dizendo para isso? Que o valor que você vai obter, tá? Ao colocar essa fórmulazinha aqui na célula C7, vai ser 6, 5, 4, 3 ou 2. Então, ó, olhando para a tela, se vocês se depararem com uma questãozinha dessa, certo? Vocês não vão perder muito tempo, nem vão queimar as pestanas com cálculo nenhum. Pelo seguinte, o que é que ele diz a você? Conte de C2 até C6. E os valores maiores que 2.500, tá? Então, ele te deu um intervalo e uma condição ou um critério, né? Qual foi a condição? Só conte os valores maiores que 2.500. Qual é o seu critério? Só interessa os valores maiores que 2.500, certo? E o critério ou condição precisa estar entre quê? Precisa estar entre aspas, tá? Destacado. Tem que ser uma coisa destacada. Então, ó, se você olhar aqui, como ele disse, de C2 até C6, quantos valores eu tenho acima de 2.500? Eu tenho um valor, dois valores, três valores. Eu tenho um valor, dois valores, três valores. Então, ó, letra D, não fiz nenhum cálculo, não perdi tempo, só analisei e marquei, tá? Só analisei e marquei. Então, marque a letra D aí na oitava questão. Primeira, nona questãozinha, diz o seguinte, na nona questão, que para quem utiliza muitos editores de texto, tá? As teclas de atalho ajudam muito a tornar a edição mais ágil, né? E ele diz que há uma certa dificuldade quando se utiliza dois editores diferentes, pois há funcionalidades que possuem teclas de atalho diferentes de um editor para outro.
Por exemplo, ele disse, no Word 2013, utiliza-se Ctrl S para sublinhar, enquanto no LibreOffice Write, utiliza-se o quê? Então, ó, o que é que ele diz aqui? Ó, ele diz o seguinte, né? Que no Word 2013, tá? Utiliza Ctrl S para sublinhar. Para sublinhar. E aí ele cita qual outro exemplo? LibreOffice. O LibreOffice. Certo? Qual a diferença? Que esse aqui, esse pacote, ele é free, ele é da Linux, você não paga, certo? E esse pacotinho aqui, ele é pago, certo? Então, alguns comandos que você der no pacote Office que são pagos, vai ser diferente do pacote LibreOffice que são free, que são de graça. Então, aqui, deixa eu apagar aqui, letra A, para você estar certo aí. Aqui, letra B, aqui, letra C, e aqui, letra D. Certo? Então, lá dentro do LibreOffice, para você sublinhar, tá? Não seria Ctrl S, como ele disse que é no pacote Office. E sim seria Ctrl X. Ctrl X, tá? Então, Ctrl X seria a forma correta para sublinhar. O que é que Ctrl X faz lá no seu pacote Office? Recorta, não é isso? Você quer recortar, Ctrl X. Quer colar, Ctrl V. Então tem essas situações aí. Eu creio que eu já mandei para vocês aí um arquivo com vários teclas de atalho. Mas depois dê uma olhadinha aí. Se eu não mandei, me cobrem que eu mando para vocês, tá? Vou dar uma pesquisada no meu servidor e mando para vocês. Beleza, meu povo? Então, Ctrl X seria sublinhar lá dentro do LibreOffice, ok? Então, marquem aí a letra C. Na 10ª questão, diz o seguinte: não é possível disponibilizar o serviço de correio eletrônico em redes intranet, em razão de essas redes serem privadas. Vocês lembram lá na questãozinha, deixa eu ver qual foi a questãozinha. Na questãozinha 6, foi na 6? Isso, foi na 6 mesmo. Vocês lembram lá na questãozinha 6, que diz assim, que mesmo você estando fora da empresa, do órgão, você consegue acessar a intranet? Aí a 10 ela puxa assim, ó, que não é possível disponibilizar o serviço de correio eletrônico, tá, em redes intranet, em razão dessas redes serem privadas. Aí, meu amigo, aí você vai ter que me ajudar, né? Porque se você nascer lá, marca o que você poderia, dizer que não é possível acessar seu Outlook, o seu correio de internet da empresa, em razão deles serem privadas, você acessar na sua casa, aí você tá de sacanagem comigo, né? Essa aí vocês marcam errada aí. Beleza? Vamos agora de 11. O que é que ele diz aqui de 11? Ele diz o seguinte: que após ser nomeados e empossados em cargo público, o servidor ele foi recebido pela equipe de uma seção administrativa da Instituição Federal de Ensino, ok? E ele diz o seguinte: para surpresa desse servidor recém-chegado, seu novo chefe precisa que ele faça um memorando de urgência para ser entregue ao protocolo. E aí ele completa: utilizando um editor de texto de código livre, o servidor conseguiu finalizar o memorando conforme figura a seguir. Conforme a figura a seguir. Certo? E aí ele diz o seguinte: com base nesta imagem, assinale a alternativa composta pelos atalhos utilizados para formatar, respectivamente, a primeira linha do texto, tá? Em negrito. O segundo parágrafo desse texto justificado. Justificado. Certo? A última linha desse parágrafo sublinhado e para salvar o documento comemorando em ODT.
em ODT. Certo? Então, ó, vê que o negócio aí desandou. O que é que eu esqueci? Acho que na hora que eu troquei, não sei se para vocês aí tá a figura. Para vocês tá a figura aí? Confirme para mim se para vocês tá a figura aí. Não. Tá não, né? Eu acho que na hora que eu copiei, eu não Não, é. trouxe a figura. Não trouxe a figura. Mas vamos lá. Eu vou tentar ver se eu acho a figura, se não dá pra gente resolver mesmo assim. Não trouxe a figura. Mas vamos lá. O que é que ele quer? Digamos que aqui tem uma figura, certo? Ele disse lá, né? Temos vários textos. Vamos supor que a banca esqueceu. Temos vários textos. O que é que ele disse? Com base nesta imagem, assinale a alternativa composta pelos atalhos utilizados para formatar a primeira linha do texto principal em negrito. Em negrito. Certo? A segunda, o segundo parágrafo desse texto justificado. Justificado. Então, ó, primeiro é em negrito, o segundo justificado, a última linha sublinhado e no final para salvar o documento. Para salvar o documento. Certo? Mas o que é que vocês têm que se lembrar? Duas situações. O que é que ele diz lá no começo, lá, aqui, ó. Ó, ele diz o seguinte: utilizando um editor de texto de código aberto, código livre. Então esqueça o Word. Se ele é de código livre, ele é LibreOffice. Ele é LibreOffice, certo? E se ele é texto, ele é o quem? Write. Por quê? Porque, ó, além de você estar fazendo um memorando, ele é de texto e a extensão dele é ODT. Se fosse Calc, que é como se fosse o Excel, era ODS. Se fosse impresso, que é como se fosse PowerPoint, era ODP de PowerPoint, tá? Então, ó, você agora sabe que isso aqui, ele é um software livre. Ele falou aqui, ó, código livre. E ele, no final, ele disse que o memorando a extensão é ODT. Então, você entendeu que foi digitado no write. Lembra que na questão anterior, eu mostrei para vocês aqui, ó, que Ctrl X no Word é recortar. Já Ctrl X lá no write é o quê? É sublinhar, como ele disse, né? Então, ó, o comando de um não vai ser de outro, certo? Então, o que ele disse aqui, ó? Primeiro, ele quer colocar o texto em negrito. Então, ó, no LibreOffice, negrito não é Ctrl N, ó, é Ctrl B. No write, Ctrl B, tá? E Ctrl B no Word seria quem? Salvar, não era isso? Seria salvar. Já salvar no write deixa eu ver aqui, Shift S, tá? Shift S, beleza? Então, ó, aqui já foi pro saco, aqui já foi pro saco e aqui já foi pro saco. Sobrou só a letra A e letra C, tá? Agora vamos lá. Justificar seria o quê? Justificar. No Word, justificar seria Ctrl J, tá? No Write, também Ctrl J. Então, ó, agora você matou de vez, tá? Então, no Write, Ctrl B vai dar negrito, tá? Justificar vai ser Ctrl J, igual do Word. Aí ele diz lá, a última linha desse parágrafo seria sublinhar. Sublinhar lá no Write é Ctrl U. Ctrl U. Já no Word, Ctrl U é o quê? É localizar. Localizar não, substituir. Ctrl L significa localizar e Ctrl U substituir. Então, assim, tem essas trocadilhos. É bom ficar ligadinho, porque às vezes a gente só trabalha com Word, e os comandos do Word estão na cabeça da gente, tá?
Então, assim, eu vou dar uma procurada nesses comandos do LibreOffice e vou mandar para vocês. Eu acho que eu não mandei, mas eu não sei, não tenho certeza agora. Muita coisa. Mas depois dá uma olhadinha, Socorro, para mim, Natália. Quando vocês me avisam, eu vou baixar no servidor e mando para vocês esses comandozinhos do LibreOffice, tá bom? Para não confundir muito a cabeça de vocês. Fechou? Então, ó, 11ª, vocês marcam a letra A aí, tá certo? 12ª questão, o que é que ele diz aí? Diz o seguinte, que lá no Word 2010, em sua configuração original, um usuário ele criou um documento com 18 páginas, tá? Ele foi lá, criou um documentozinho, fez lá sua redação, sei lá, seu levantamento da empresa com 18 páginas. E ele diz aí, posicionado na página 8, ele percebeu que precisava incluir um cabeçalho e o fez. Clicando em cabeçalho no grupo, cabeçalho e rodapé, e na guia inserir. Ele estava lá na 8ª página e ele se ligou que ele não tinha botado danado do cabeçalho. E aí ele correu rapidinho ali, ó, e foi lá, no grupo lá, na guia inserir, e ele colocou lá cabeçalho e rodapé. Aí ele disse, assinala a alternativa que indica quais páginas ficaram com o cabeçalho. É que você tem que lembrar que ele estava na 8ª, né? Chegou na 8ª, ele, pum, lembrou. Eita, faltou o cabeçalho e rodapé. Foi lá na guia inserir, cabeçalho e rodapé. Certo? Cabeçalho e rodapé. E aí, o que é que ele... Aqui também esqueci de novo. A, B, C, D. Aqui seria D. Nada de você está D aí, né? Eu esqueci de mudar aqui. Nada de você está D aí. Então, ó. O que é que aconteceu? Meu povo, pouco importa se ele esteja na 8ª, se ele esteja na 18ª, se ele esteja na 10ª, na 30ª, na 40ª. A partir do momento que ele vai inserir cabeçalho e rodapé, e ele vai lá em inserir, tá? Em inserir, o que é que vai acontecer? Todas as páginas vão receber o cabeçalho e a rodapé, tá? Então, ali diz que ele estava na 8ª página e ele lembrou. Tanto faz se ele estivesse na 8ª, na 9ª, na 10ª, na 20ª, na 50ª. A partir do momento que ele insere lá na guia e ele inclui lá o cabeçalho e o rodapé, todo mundo ganha esse cabeçalho e rodapé. Todo mundo, sem exceção. Beleza? Então, a 12ª, você marca aí a letra D. Ok? Letra D. A 13ª, fala assim, ó. E lá no Word 2010, pode-se inserir uma tabela do documento de texto, de acordo com os seguintes passos. Então, tá lá no seu Wordzinho, fazendo seu relatório mensal, que hoje é dia 30, e aí você vai inserir uma tabelazinha dos gastos que a sua empresa teve no mês. E ele diz o seguinte, qual seria a aba, o acesso? Qual seria o acesso? Seria página inicial, layout de página e depois tabela? Não, tá? Não. Seria tabela, criar e depois nova tabela? Não. Mas se eu estou no Word 2010 e eu quero inserir uma tabela, o que é que eu tenho que fazer? Simplesmente eu tenho que inserir, depois tabela e depois inserir a tabela. Então, ó, letra C na veia aí, viu? Letra C sem ter o que discutir, ok? Se eu estou no Word, tanto faz. Ah, Ian, tanto faz, tá? Aí ele falou que era o 2010. Mas tanto faz se é o 10, se é o 13, se é o 16, se é o 19, se é o Office 365. O comando seria o mesmo, tá? A aba seria a mesma. Beleza, meu povo? Então, vamos embora lá. Da 14. A 14, que diz assim. A partir do Excel 2010, em sua configuração original, assinale a alternativa que apresenta o resultado correto da fórmula. Tá aqui a fórmula. Professor, uma fórmula estranha, né? Será que isso mesmo é uma fórmula? Eu não vi pedindo nada, não vi soma assim, não vi soma, eu não vi conta assim, tem nada escrito, só número. Isso é uma tabela? Sim. A partir do momento que tiver o sinal do igual,
O Excel, ele entende que isso é uma fórmula. Colocou igual, ele entende que é uma fórmula, tá? E ele diz o seguinte: assinala a alternativa que apresenta o resultado correto. Correto, tá? Correto. Então, ó, vou apagar aqui, que aqui, ó. Pô, só a minha na hora que eu transferi errado. A, B, C, D. Ok? E Elisa, vamos ver agora essa fórmula, né? Vamos ver essa fórmula. Então, ó, 2 vezes 5, 10. Mais. Vou repetir o mais porque eu preciso primeiro resolver multiplicações e divisões, né? Porque nem tem parênteses, nem tem exponencial e nem tem divisão. Nem tem divisão. Então, ó, 2 vezes 5, 10. 5 vezes 2, 10. Menos 2. E agora? 20 menos 2. Isso aí, bolacha. 18. 18. Tá? Então, ó, 18 é nossa resposta aí, tá? 18 é nossa resposta. Beleza, povo? Então, tranquila aí essa questãozinha, tá? Para quem não Se sabe, caísse assim era bom, né? é. Mas pior que cai, né? Pior que cai. Agora sim, o que é que muitos candidatos, às vezes, Bolacha, se atrapalham nos concursos? Porque não tá vendo, não tá vendo o texto na fórmula, entendeu? Não tá vendo o nome soma, não tá vendo o nome conta-se, não tá vendo soma-se, não tá vendo concatenar. Aí muitos que vêem uma situação dessa acham que tá errado. Se fosse, por exemplo, numa prova de certo ou errado, o cara, se não tiver o conhecimento, ele ia marcar que estava errado, porque ele não estava vendo, né? É, Mas a partir do momento que você vê que tem um igual, significa que de fato é uma fórmula, beleza? Então aí foi é tranquilo, verdade. tranquilo aí, ó. 2 vezes 5, 10, mais 10, menos 2, tá? Se a pessoa não entender a regra, bolacha, a pessoa marca errado. Por quê? Exemplo. Digamos que você não soubesse essa regra e você fizesse assim, ó. 5 mais 5, 10. Digamos que você fizesse assim, ó. 2 vezes 5 mais 5, 10. Certo? Vezes, ó. 2 menos 2, 0. Entendeu? Então, ó. Eu vou apagar aqui. Se a pessoa não entender a regra, bolacha, se a pessoa não entender a regra, a pessoa acaba se confundindo. Então, ó. 2 vezes. Aqui. 5 mais 5 deu 10. 2 vezes 10 dá 20. Certo? Mais 10 dá 20. Aí, ó. 20 com 0, né? Porque aqui deu 0. 2 menos 2 deu 0. A pessoa ia achar 20. Então, digamos que a banca lá, ela colocasse um 20. E a pessoa ia colocar que é verdadeiro. Então, se você não souber esse jogo dos sinais aqui, você acaba se confundindo, entendeu? Porque a banca, ela já bota pra torar mesmo, pra confundir o caboclo mesmo. Entendeu? Mas já que vocês já sabem as regras, ficou fácil. Vocês sabem que primeiro tem que fazer a multiplicação. A adição e subtração ficou por último. Então, ó, 2 vezes 5, 10, mais 5 vezes 2, 10. Pronto, agora ficou fácil. 18 no final. Tranquilo? Então, que bom que vocês sabem da regra aí. Deixa eu apagar aqui para não confundir o povo quando for assistir. Certo? Vamos embora para a 15ª, que diz assim. Lá no Linux, o sistema de arquivo pode ser formado arbitrariamente longo. Entretanto, cada componente de um nome de arquivo deve ter no máximo 4.095 caracteres. Ele está dizendo que lá no Linux, né, como ele falou aí, e lá no Linux, cada nome de arquivo, né, ele falou aí, ó, lá no Linux, né, cada nome de arquivo, cada componente de um nome de caminho deve ter 4.095 caracteres. O que é que vocês acham aí?
o pouco ou muito que vocês conhecem de Linux? Alguém arrisca? Ninguém diz nada? Pensa aí. E nada vezes nada. Eita, bolacha. Bolacha disse que não quer arriscar, não. No Windows, vou fazer uma pergunta aqui para você. No Windows, quantos caracteres você pode ter? Lá no Windows. 200 e quanto? Não lembro mais, não? Lembra, Socorro? Lembro não. Não anotou, não? Anotou, não, não foi bolacha. Deixa de pergunta difícil no feriado. Desde- Eita, ó. Se liga só, lá no Windows. Eita, travei ali. Acho que foi a internet. Travou, agora voltou. Ó, no Windows, certo? Você pode ter 260 caracteres, tá? No Windows, você pode ter 260 caracteres, ok? E no Linux, você pode ter 255 caracteres. 255 caracteres. Deixa eu anotar aqui. Ó, 4.095 caracteres. Ele disse, né? No Linux, sistemas de arquivo podem ter um formato arbitrariamente longo. Entretanto, cada componente de um nome de caminho deve ter, no máximo, 4.095 caracteres. Então, ó, no Linux, você pode ter 255 caracteres. Ok? Duzentos e cinquenta e cinco caracteres. Ok? Então, ó, esse 4.095 aqui é balela. Então, ó, Linux, 255 caracteres. E o Windows, igual 260 caracteres. Ok? Agora você não esquece mais não, velho. Agora não esquece não. Isso aqui, ó, tá fora. Beleza? Anotou agora aí, Socorro? Você não esquece mais, né? Anotou, Bolacha? Anotado já, viu? Essa aí, é por isso que é bom essas revisões aí, que a gente vai relembrando, né? Vai relembrando. Ok? Vamos embora, vamos embora. Caísse uma dessa, hein, Bolacha? Na prova, hein? Pegava o povo, hein? Vamos embora. A 16. A figura abaixo, ela reproduz de forma ampliada um dos controles que compõe a barra de tarefa do Windows, né? Do Windows. Esse controle representa uma tela auxiliar, um nível de energia, uma conexão de rede, o brilho do monitor ou a configuração da tela. Qual seria a letra aí que eu marcaria aqui? Socorro. Marcaria que letra aí, Socorro? Por essa figura aqui. Aqui, ó. Você olhando para ela, lembra você o quê? Hein, Bolacha? Hoje só tá vocês hoje aqui. Hoje vocês estão lascados, não? Bolacha que desligou até o microfone. É o nível de energia, é? Nível de energia, né? Socorro.
O seu computador aí na sua casa aí é Wi-Fi ou é de cabo? É Wi-Fi. Wi-Fi, beleza. Na escola, Wi-Fi ou de cabo? É Wi-Fi também. Wi-Fi, né? Então, ó, se você olhar no cantinho da sua tela aí, perto do relógio, você vai ter esse símbolo aqui de Wi-Fi. É isso? De Wi-Fi. E esse símbolo aqui significa o quê? Computador ligado na rede. Então, isso aqui é como se fosse um É cabo. Então, conexão de ó. rede. Oi? Conexão. Internet. Isso, conexão de rede. Na conexão de rede. Certo? Na conexão de rede. Então, já anota aí. Faz esse desenhozinho de lado aí para não esquecer do Wi-Fi. De lado, bota esse desenhozinho aí que ele é a conexão de rede, né? Computador, e aqui é como se fosse o cabo de rede que está conectado. Conexão de rede. Ok? Já anotaram aí? Então, vamos embora. 17 fala assim, que um usuário, ele resolveu selecionar programas de edição de texto para utilizar em sua rotina diária. Então, o usuário resolveu selecionar programas de edição de texto para utilizar na sua rotina diária. E ele disse que ele selecionou dois bem fáceis, o WordPad e o bloco de notas, né? São acessórios de quem? Do Windows. E ele dizia o seguinte, que esses dois programas apresentam como característica o quê? Tá? Ele representa sublinhar texto com acionamento do grupo de tecla Ctrl S. Não. Porque Ctrl S é para sublinhar no Word. Tá? Sublinhar no Word. Ele diz que ele aqui é Word, pad e bloco de notas. Então, esse aqui está fora. Ele diz que é para modificar o espaçamento entre linhas de texto, espaçamento, não que eu também não estou no Word. Tá? Ele diz que é para justificar os parágrafos, não. Eu também não estou no Word. Ele diz que é para copiar, né? Tanto um como o outro tem a mesma característica de copiar e colar trechos do texto. Sim, tá? Então, o bloco de nota, ele é um programazinho como eu disse ali, de texto cru e nu. Cru e nu, bloco de nota. Você não tem muito recurso nele, não. É só digitar, copiar, colar e tchau. A cor da letra sempre vai ser preto, nunca vai mudar, não, nem muda, é só preto. Então ele é cru e nu. O WordPad, o nome só já dizendo, é um Word como se fosse para dispositivo móvel, pequenininho, não toma muito espaço, é só para você ter o básico do básico mesmo, do Word. Ah, eu quero desenhar uma letra, não tenho. Ah, eu quero modificar a cor da letra, não tenho. Então o WordPad, ele é também um bloquinho de texto baseado no Word, mas ele é básico do básico do básico. Não tem a estrutura que o Word tem, tá? Mas os dois têm a função de copiar e colar texto, tá? Aí ele fala, último, utilizar marcadores. Não, os marcadores são utilizados no Word, né? Os marcadores você pode marcar assim, eu quero fazer uma marcação de lado de cada texto. Ah, no WordPad e no BlockNote também não tem. Então, ó, sobrou para vocês aí a letra D. Então, marquem aí a letra D, ok? Marquem a letra D aí. Show? Vamos embora. 18. Diz o seguinte, que um analista, ele utiliza um computador com Windows 10 instalado na versão de português. E ele trabalha frequentemente com diversas janelas de aplicativos abertos. E ele diz o seguinte, para alternar as janelas e para fechar as janelas ativas, ele utiliza corretamente, respectivamente, as combinações. Quando ele diz respectivamente, você tem que olhar para baixo e ver quem primeiro alterna e quem fecha. Ele quer nessa sequência, alternar e fechar. Alternar e fechar, certo? Ele quer nessa sequência aí. Então, ó, essa aí também é uma questãozinha fácil. Porque vocês já aprenderam que quando você quer alternar as janelas, o que é que você aperta? Alt e Tab.
Então, Alt e Tab, você vai ver que todas as janelas vão ficar em miniatura no meio da tela de vocês aí. Se vocês quiserem fazer, você pode fazer. Alt e Tab. Vai ficar todo mundo em miniatura. Então, se você der Alt e Tab novamente, ele pula para outra. Alt e Tab, ele vai pulando para a janela que você quiser, que você queira parar, você só é soltar o Alt e Tab, que ele para. E para fechar, todo mundo aprendeu, isso não é de agora, que Alt e F4. Alt e F4 fecha. Então, ó, letra A, sem perder tempo e direto. Beleza? Sem perder tempo e direto. A 19, ele diz assim, ó, que Daniel, ele é estagiário da área de recursos humanos, em determinado órgão. E Maurício é chefe de Daniel. O que é que ele determinou? Determinou que todos os e-mails trocados entre os funcionários do setor sejam enviados para o seu endereço eletrônico, sem que os outros destinatários saibam disso. Ou seja, Maurício Esperto pegou o estagiário e disse, ó, se liga aí, estágio. Todo e-mail, tá? Trocado entre os funcionários, eu quero que seja enviado uma cópia para o meu endereço, sem que os funcionários saibam. Então, Maurício foi um cara mala, pegou o estagiário, novinho, cheirando a leite, e disse, olha, a parada é essa aqui, beleza? Fica ligado aqui, toda mensagem trocada entre os funcionários, manda uma cópia para o meu e-mail, sem que ninguém saiba, de jeito nenhum. Aí ele diz aqui, ó, outro estagiário, Torres, pediu a Daniel que enviasse determinada planilha de Excel para o seu e-mail e encaminhasse também para a secretária Beatriz. Para atender a todas as exigências requeridas ao enviar o e-mail para Torres, Daniel deverá acionar o e-mail de Beatriz como cópia oculta e o de Maurício como cópia certo ou errado. Certo ou errado, essa aí. Entenderam essa daí? Interpretaram? Então, ó, para atender, como eu disse lá, para atender a todas as exigências requeridas, ao enviar o e-mail para Torres, que é o outro estagiário, Daniel deverá acionar os e-mails de Beatriz, com cópia oculta, e o de Maurício, com cópia. Certo ou errado? Errado. Com cópia oculta, deveria ser Maurício, que é o chefe. Tá? E ele disse aqui que Maurício é com cópia. Com cópia é para ser para Beatriz. Tá? Porque o que foi que Maurício disse lá em cima? Maurício, chefe de Daniel, falou o seguinte: todo e-mail trocado entre funcionários, quero que seja enviado para meu endereço sem que os outros destinatários saibam. Então, com cópia oculta, é para Maurício, o chefe. Ok? É com Maurício, o chefe. Então ele disse que Maurício aqui, ó, vai ser só com cópia. Não, o povo não pode saber que Maurício está sabendo não dos e-mails, não. Tem com cópia oculta. Entenderam essa daí? De boa as duas? Entenderam? Entendeu, Bolacha? Anotou aí? Beleza, Socorro. Show de bola. Então, assim, o que é que eu quero dizer a vocês com essa questão? Que muito cuidado quando for fazer o concurso. Leiam atentamente a questãozinha. Uma questão boba dessa, rapaz, a gente pode perder o vacilo. E essa questão que a gente vacilou pode lá na frente nos fazer falta, né? Uma questãozinha pode deixar a gente fora do concurso. É igual nosso colega Matheus aí, né? Matheus, por uma questãozinha, foi duas, ficou fora do concurso da PM, não é isso, Natália? Ele até estava falando comigo ontem. Eu disse, não, Matheus, mas relaxa, tudo tem sua hora. A tua hora vai chegar. Mantenha o foco e continua na pegada. Então, às vezes, uma questãozinha boba dessa, meu povo, tira você de tempo. Se você não ler, não anotar e não interpretar as coisas. Então, cuidado, muito cuidado mesmo. Eu estou repetindo isso direto aqui nas aulas. Cuidado quando for fazer uma questão besta e boba. Cuidado para a autoestima não deixar vocês no caminho errado, tá? Cuidado. Bora de 20, que diz o seguinte. No site de busca do Google,
Ao informar o link www.câmara.gov.br como argumento de pesquisa, serão pesquisados sites que façam referência a quem? A câmara.gov.br. Certo ou errado? Certo. Por quê? Porque você informou o link, tá? Ou seja, se você informou o link, ele vai o quê? Vai lhe dar respostas fazendo referência só a quem? Só a câmara.gov, tá? Só a câmara.gov. Você mandou o link, você mandou diretamente, ó, tô aqui o link do PCI concurso. O que é que ele vai ter como resposta? Vai ter resposta, tá? Só coisas referentes ao PCI concurso. Ele não vai dar coisa referente ao estratégia, ao alfa, ao focus, mas sim só ao PCI concurso, porque ele encaminhou o link direto. Ele encaminhou direto o link na pesquisa dele. Então, ó, 20ª, correto, tá? 20ª questãozinha, correto. Beleza? Então, até aí agora, 20 questãozinhas. Deu para as senhoras anotarem aí, relembrar algumas coisas, né? O que faltou anotar lá atrás, anotar agora. Eu acho que a questão mesmo dos caracteres foi umas pegadinhas aí que acho que vocês nem lembravam mais, né? Que era 255 Linux e 260 Windows, né? Então a banca ali, ela confundiu, botou 4.095, aí vocês endoidaram. Então essas revisões, elas servem muito para isso, tá? Para a gente dar uma relembrada aí. Beleza? É igual tem gente que tem habilitação de moto, de carro, mas só pegou no dia da prova. Não tirou mais. Certo? Não tirou mais. Então, se não estiver praticando, acaba esquecendo mesmo. Beleza? Então, vamos embora. A questão 21, ela fala o seguinte, que a imagem a seguir, ela mostra as contribuições previdenciárias do primeiro semestre de 2017 de um cidadão. E elas estão em uma planilha do Excel 2010. E ele fala que a fórmula a ser inserida na cela C9 para que este tenha o valor exibido na imagem é. Então, ó, qual é a cela que ele está? C9. Então, ó, cela C9. Qual foi o resultado que apareceu lá? 340. Então, ó, 340 foi o resultado obtido na cela C9. E para ele chegar a 340, tá? Qual foi a fórmula dessas aqui que ele usou? Então, o que é que ele disse? As imagens a seguir mostram as contribuições previdenciárias do primeiro semestre de 2017 de um cidadão, certo? Aí ele diz que lá na célula C9 foi inserida uma fórmula. Ok? Então, como é que a gente chegou nesse valor? Se você olhar rapidamente aqui, ele diz média, aparente, se, aí abre outro parente. Então, essa aqui já está fora, né? A letra B diz média, C2 menos 7. Então, ó, C2 menos C7. Cadê C7? Então, 400 menos 410 dá menos 10. Está fora também. Ele achou 340. Na outra diz assim, média, C2 menor menos maior mais C2. Tudo por fora também. A letra dele diz o seguinte, média de C2 até C7. Então, ó, vamos lá. Vamos calcular isso daqui, se seria esse aqui, ó. C2 até C7. Então, ó, ele está dizendo C2 até C7. Então, como é que você acha a média? A média você vai achar, você vai somar a quantidade de células do intervalo e dividir por elas, né? Então, ó, se ele está dizendo que C2 até C7, eu tenho como? Eu tenho que somar 400 mais 300 mais 350 mais 250 mais 330 mais 410, não é isso? Então dá 2040. E eu tenho quantas células? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Então, ó, dividido por 6, aí sim, deu 340. Então, ó, eu somei o intervalo de C2 até C7 e tirei a média, que foram 6 células, dividir por 6. Então, ó,
O que eu achei foi o quê? A fórmula na letra D, média de C2 até C7. Ok? Deu para entender essa daí? Se você na hora da prova não souber, tem que ir eliminando de uma por uma, tá? Essa aqui também não daria, que ele disse, média de C2 e C7. Então, C2 é quem? 400. E C7? 410. Então, daria 810. Dividido por 2, dá quanto? 810 dividido por 2, dá 405. Né? Então, não daria nada, não chegava ali 340. Essa aqui também estaria fora. Beleza, meu povo? Bora de 22. Que diz o seguinte, na 22. Que, sobre sistemas operacionais, tanto Linux como Windows, assinala a opção correta. Opção correta. Ele fala que a letra A. Os sistemas operacionais utilizam sempre o mesmo sistema de arquivo. No caso, NTFS. Errado. Tá? O sistema operacional Windows é que utiliza esse sistema de arquivo, NTFS. Linux não usa esse sistema de arquivo. Linux usa esse sistema aqui, ó. EX, esse aqui, ó. Tá? XTS. Não é NTFS. Ok? Então, esse aqui, ó, tá fora. A letra B diz o seguinte, que os programas desenvolvidos para Linux funcionam normalmente sem necessidade de adaptação no Windows e vice-versa. É errado. O sistema desenvolvido no Linux só roda em Linux. Não roda no Windows, tá? E, por exemplo, alguns aplicativos que é no Windows não rodam no Linux. Não roda no Linux, certo? Então, ó, letra B também tá fora. Bolacha, a letra D, ela é incorreta. E o que ele quer aqui, ó, é a correta. Entendeu? Se ligou? A letra D é incorreta. Quando ele diz assim, que o Firefox e o Chrome são exemplos de sistemas operacionais. É errado. Ele quer a certa. Ele quer a certa, Bolacha. Tu te liga pra tu não cochilar na hora da prova. Ele quer a certa. Olha, coisa linda. Ele quer a certa. Então, ó, letra C ele diz o seguinte, que o sistema operacional, tá? Ele é um software cuja função é gerenciar os recursos do sistema, fornecendo uma interface entre o computador e o usuário e fornecendo suporte para que os demais programas possam funcionar. Olha ela aí, Bolacha. Tanto no Linux quanto no Windows, os sistemas operacionais cuja função é gerenciar o recurso, tá? E fornecer aos usuários os demais programas. Cuidado, viu? E a letra E diz que a multitarefa é um recurso do sistema operacional que permite que ele seja executado em máquinas diferentes. Nada a ver. Nada a ver mesmo. Então, a letra C é a letra correta aí. Tá? A 23, ele fala assim, tanto no Windows, no Linux, quanto lá no Windows 7, a organização, a organização de diretórios e arquivos é realizada por meio de estruturas em árvores. Tá? A diferença é que no Windows 7, com NTFS, certo? NTFS, um diretório somente pode estar hierarquicamente associado a, no máximo, um diretório superior. Enquanto no Linux, com EXTS, EXT4, não há restrição. Então, ó, se liga só. Eu disse aqui que uma do sistema de arquivo é EXTSS. Também tem um 4, também tem um 5, também tem um 6, tá? São estruturas do sistema, tá? Então, EXTS é a estrutura base. Então, pode vir a 4, pode vir a 5, a 6 e assim por diante. Ele diz lá embaixo, também 3, que lá no 7, quanto no Windows, a organização de diretórios e arquivos é realizada por meio de estrutura em árvore. E ele diz que a diferença é que no 7, com a estrutura NTFS, um diretório somente está hierarquicamente associado a um master diretório. Errado. O que ele quer dizer diretório? Ele quer dizer o seguinte, sim, que eu posso criar uma pasta X. Essa pasta eu posso só botar para a pasta Y.
E a gente sabe que não é assim. Eu posso criar uma pasta, dentro dessa pasta eu posso criar uma subpasta, dentro dessa subpasta eu posso criar outra pasta, e assim por diante. Eu posso criar várias pastas dentro de uma pasta. Eu posso criar uma pasta concurso. Dentro daquela pasta concurso eu posso botar prefeitura. Dentro de prefeitura eu posso botar, vou criar outra pasta, terra nova. Posso criar salgueiro, posso criar verdejante, posso criar pesqueira. Então, a árvore ela pode ter várias subpastas. Ele está dizendo aqui que lá no 7, um diretório somente pode estar hierarquicamente ligado a um diretório superior. Somente, não. Ele pode ter interligado a vários diretórios. Assim queira. Então, ó, 23 é errado aí. 23 você marca um errado. Beleza, povo? Entenderam essa daí? Um diretório pode ser dividido em vários subdiretórios. Beleza? 24 fala assim, ó, que um usuário ele pode enviar um arquivo anexado a uma mensagem de e-mail, desde que esse arquivo, entre outras restrições, não ultrapasse o tamanho limite estipulado pelo. Ele diz: conexão de internet, estrutura do arquivo, receptor de mensagem, sistema operacional do usuário, provedor de e-mail utilizado pelo usuário. Então, 24, vocês marcariam o quê? Que, escuta, lembra a pergunta. O usuário pode enviar um arquivo anexado. Aqui, ó. Arquivo, tá? Pode enviar um arquivo anexado, tá? Só que ele diz que tem o quê? Algumas restrições. E que essas restrições não ultrapassam o tamanho limite estipulado por quem? Estipulado simplesmente pelo provedor de e-mail utilizado pelo usuário. Por exemplo, tem provedor de e-mail que você não pode ultrapassar 1,5 GB. Tem provedor de e-mail que você não pode ultrapassar 1 mega. Então, quem estipula isso aí é o provedor, tá? É o provedor. Então, existem algumas restrições, tá? Beleza? Então, assim, cada qual com a sua norma e quem quiser que siga, né? Porque ele não obriga ninguém a ter a conta no provedor dele, tá? Então, fica a dica aí. Então, 24, letra E. 25, fala assim, que apesar de muito utilizado pelos usuários de internet atualmente, as redes sociais não são adequadas para o uso de órgãos governamentais, devido aos riscos envolvidos com o alcance dessas ferramentas. Pô, aí tá de sacanagem, né? Porque quer dizer que as redes sociais só vai funcionar para as pessoas físicas? Não. Muitos órgãos governamentais utilizam sim as redes sociais como forma de divulgar o trabalho, de chamar a atenção, de fazer uma campanha e assim por diante. Então, 25 você marca de olho fechado aí que tá errado, tá? Marca de olho fechado que tá errado. Beleza? 26. O que é que diz aí na 26? Vamos lá. Diz o seguinte: sobre correio eletrônico, o que é que eu posso afirmar sobre correio eletrônico? E para enviar e receber e-mails, é necessário ter acesso à internet, bem como uma conta de um provedor de serviço de mensagem pago. Pago. Errado, tá? O provedor de serviço não precisa ser pago, não. Todo mundo aqui tem uma conta no Gmail. Vocês pagam? Só se quiserem. Todo mundo tem uma conta no Yahoo. Paga. Tem a parte paga, mas todo mundo usa a parte gratuita. Então, assim, como ele diz ali, a internet, bem como uma conta de provedor de serviço, precisa ser de mensagem paga. Não, é errado. O que eu quero? Eu quero a correta. Essa aqui tá podre. A B diz o seguinte, a B, que para evitar que todos possam ver um e-mail, este é protegido por um nome do usuário, que é um login e uma palavra-chave secreta chamada senha. No entanto, e-mails de provedores gratuitos essa proteção não existe. É errado. Independente de ser pago ou gratuito, você de fato tem sim essa proteção. Você tem sim um login e senha. Então, é errado também.
Letra C é o seguinte, que o endereço eletrônico identifica um usuário de forma única e possui formato nome do usuário, seguido pelo sinal do arroba, seguido pelo nome do provedor de serviço. E o nome do provedor de serviço deve ter obrigatoriamente o nome do país, como BR ou PT. Então vamos lá. O nome do provedor de serviço não é que tem que ter obrigatoriamente o nome.com. Não é o provedor de serviço, tá? Não é o provedor de serviço. Tem que ter obrigatoriamente .com.br, como eu disse ali, negativo. Não tem nada a ver. O país é que tem que ser obrigatório lá no final, lá. Se é Brasil, se é Estados Unidos. Agora, a maioria das plataformas que a gente trabalha e estuda são brasileiras. Por isso que é .com.br. Mas, por exemplo, o Hotmail já tem hotmail.com. Então não é obrigatório você ter essa final, como ele diz lá. O nome do provedor de serviço deve ter obrigatoriamente o nome do país. Não é obrigatoriamente mais. Tá? Não é obrigatoriamente. Você hoje pode botar só .com. O Hotmail mesmo é um pioneiro disso aí. Tá? Então, errado também. A letra D, ele fala assim, que o campo de mensagem de um e-mail não aceita a formatação de texto como negrito. Oxe, tá errado. O campo de mensagem não aceita como negrito? Claro que eu posso negritar. A palavra que eu achar legal, eu posso botar ela em negrito, posso sublinhar, posso colocar cores nela. Não tá errado. Sobrou o que? A letra E, que diz assim, que a função com cópia oculta, chamada com cópia carbono oculta, de um e-mail, permite colocar uma cópia de pessoas sem que os destinatários vejam quem recebeu uma cópia. E ele diz que pode ser usada quando se envia um e-mail para muitas pessoas, a fim de evitar que um dos destinatários respondam a todos. Perfeito. Tá? Essa aí deu uma canseirazinha, né? Mas, analisando, entendendo é o que importa. Beleza? Então, 26, letra E. 27 diz assim, que software de correio eletrônico disponibiliza uma função para o envio de mensagem com cópia oculta. Com cópia oculta. Certo? E ele diz que nesse software deve-se inserir o e-mail de destinatário oculto no espaço utilizado para a seguinte referência. Então, ó, com cópia oculta, só tem o que para a gente aí? Só tem a letra C, né? Com cópia oculta ou BCC. O BCC usa-se muito nos Estados Unidos lá, tá? Então anotem aí que BCC é mais nos Estados Unidos, mas dá referência a CCO, que é com cópia oculta. Então 27, letra C. Aí vem aí a 28, que fala assim, considerando o aplicativo do escritório LibreOffice do Write, tá, na versão, a opção do menu com esse íconezinho aqui, ó, com esse íconezinho aqui, significa que abre a configuração de parágrafo? Não. Mostra a página do modo de impressão? Não. Mostra os caracteres não imprimíveis no texto? Sim. Então, se você acionar esse íconezinho aqui, o seu texto todo vai ficar com esse pezinho ao contrário. Então, ele vai mostrar os caracteres não imprimíveis no texto, tá? Então, ó, letra C. Marca ela aí. Então, ó, LibreOffice e esse símbolo aqui, certo? 29 diz assim, que lá no ambiente Linux é possível manter um arquivo em um servidor e compartilhá-lo com vários usuários, eliminando-se cópias desnecessárias desse arquivo. Lá no Linux, tá? É possível manter um único arquivo em um servidor e compartilhado com vários usuários, eliminando cópias desnecessárias desse arquivo. Perfeito. Não só no Linux, meu povo, mas no Windows também você pode. Então, em vez de eu mandar vários arquivos, por exemplo, eu coloco no grupo aí de vocês o exercício, né? Ou algum trabalho lá. Então, assim, se eu quisesse evitar várias cópias para mandar para todo mundo, eu gostava de ter uma, como ele disse lá, e compartilhar para vocês. Então, quando vocês quisessem ver lá o exercício, era só clicar naquele compartilhamento que lá estava o exercício. Mas assim eu não fiz. Eu prefiro mandar cada um
E cada um com sua particularidade vai abrindo, vai fazendo seu rascunho, anotando e assim por diante. Beleza? Então, não só no Linux, como no Windows também você pode fazer isso. A 30 diz assim, ó. Considere o texto a seguir editado utilizando o seguinte texto, LibreOffice. LibreOffice. Aqui, ó. E aí tá o texto aí, né? Ele deu esse texto bonitão aí, que é Aparecida de Goiânia, por não possuir uma área geograficamente grande, que possibilita o setor primário, tanto na área agrícola quanto na área pecuária, buscou uma base econômica na industrialização. Ele diz o seguinte, para editar esse texto, foram utilizados recursos como 13 estilos nas palavras. Na palavra Aparecida de Goiânia, né? Então, esse foi o primeiro estilo que foi usado aqui. Agrícola, cadê agrícola? Tá aqui é outro. Tá? E industrialização. Industrialização. Ok? Industrialização. Então, a Aparecida de Goiânia está em negrito. Lá numa questãozinha lá atrás, você aprendeu que no Write, negrito é o quê? Ctrl B. Ctrl B. Certo? E no Word, Ctrl B é salvar. Mas aqui ele está se referindo a quem? Ao LibreOffice. Então, ó, se negrito é Ctrl B, eu vou descartar essa galerinha aqui, ó. Certo? Aí ele disse o seguinte, que ele disse, ó, 3 palavras foram inseridas. Aparecida de Goiânia, agrícola e industrialização. E um dos tipos de alinhamento, e um tipo de alinhamento, certo? Nesta ordem, quais são as combinações de teclas que aplicam esse recurso? Então, nota que Aparecida de Goiânia foi negrito, você já achou, Ctrl B. Aí ele disse lá que sublinhado. Sublinhado era o quê? No Word seria Ctrl S. Mas lá atrás você aprendeu que sublinhado é Ctrl U. Então, ó, já matei a charadazinha aqui, ó. Negrito Ctrl B, sublinhado Ctrl U, certo? Aqui ele usou o quê? Tá de lado. Se é de lado, é o quê? Itálico. Ctrl I. E ele disse no final, ó, ele precisou um tipo de alinhamento. Então, se ele alinhou, Ctrl E. Certo? Se ele alinhou, Ctrl E. Então, 30, letra A. Marquem aí. 31, ele diz assim, ó. Em um documento Word, para as configurações de imagens, orientação da página e divisão do texto em colunas, assim como para a configuração de recuo e o espaçamento de parágrafo, utilizou-se opções disponíveis na guia. Na guia. Então, ó, em um documento do Word, para a configuração de margem, orientação de página e divisão de texto em coluna, assim como a configuração de recuo e espaçamento, utilizou-se que opção? Quando você quer colocar a página em paisagem ou retrato, você vai aonde? Você simplesmente vai na guia layout de página, não é isso? Para você colocar as margens, a configuração da página em paisagem e retrato, você vai lá em layout de página. Então, lá em layout de página, você vai encontrar configuração de imagens, orientação da página, divisão de texto em coluna, o espaçamento e recuo dos parágrafos, tudo vai ser lá na layout da página. Beleza? 32, fala assim, que o comando do Linux, que lista o conteúdo de um diretório, arquivos ou subdiretório, será. Então, ó, eu também acho que já mandei para vocês um arquivo com comandos do Linux. Mas depois você verifique aí, se eu não mandei, me cobrem, que eu mando de novo. Então, ó, comando do Linux para listar conteúdo. Então, se é para listar conteúdo, ls, listar conteúdo, certo? Listar conteúdo. cd significava para copiar, tá? Copiar. Esse exit seria para saída, tá? Init 6 significava para reiniciar o sistema e init 0 significava para encerrar o sistema, beleza? Esse aqui encerrava o
sistema, esse aqui reiniciava, esse aqui seria de saída e esse aqui seria para copiar. Como ele quer aqui que eu listo os conteúdos, se é para listar, ls. Beleza? 33, diz o seguinte aí, no 33. 33 é o seguinte. Indica a alternativa que apresenta exemplos apenas de sistemas operacionais. Então, é exemplo apenas de sistema operacional. Então, na hora, deu um branco, né? Fugiu a resposta, tomou uma aguinha e vai analisar. Word é apenas sistema operacional? O Word não. O Word não. Certo? O Windows Explorer e o Word. E o Windows Explorer é sistema operacional? Não. DOS? Também não. Letra C, Linux. Ou DOS é sistema operacional, desculpa, tá? É o MS-DOS. Isso era das antigas. Beleza? Então, vou só corrigir aqui que eu já ia cometendo um erro aqui. Beleza? A letra C diz assim: Linux, DOS e Microsoft Office são sistemas operacionais? Microsoft Office não, né? Microsoft Office não. Não existe. Tá? Não existe. Aí, a letra D. Deixa eu só circular aqui. A letra D. Diz o seguinte: Internet Explorer, Windows 7 e Microsoft PowerPoint são sistema operacional? PowerPoint e Explorer não. A letra E. Windows 8 foi sistema operacional? Foi. E Linux foi sistema operacional? Não. Ele é sistema operacional. E macOS também é sistema operacional. Então, ó, exemplos apenas de sistema operacional, letra E. Windows 8, Linux e o macOS. Certo? 34 diz o seguinte. Deixa eu botar aqui, foi demais. 34 diz o seguinte: que na planilha do Excel, tá? São registrados os valores de 100, 5, 6 e 7 para A1, A2, A3 e A4. Nas seguintes, A4, ponto. Na célula 5 é registrada a seguinte forma, tá? A fórmula aí. E diz que o resultado de A5 equivale a. Agora é com você. O que é que você tem que fazer? Primeiro, você tem que primeiro que você tem que identificar quem é quem, certo? Deixa eu só voltar a canetinha aqui. Vamos lá. Primeiro eu tenho que identificar. Então, ó, A1 é quem? É 100. A2 é quem? 5. A3 é quem? 6. E A4 é 7. Pronto. Feito isso, agora dá para me montar agora minha fórmula, substituir para começar a brincadeira. Vou dar aqui. Então vamos lá. Eu teria 100. Apagar. Já achou a resposta aí, Bolacha? Não, Quer tentar fazer? bora. Quer tentar fazer, Socorro? Quer tentar fazer? 5 minutos aí pra vocês fazerem. Eu vou tomar uma aguinha aqui. 5 minutinhos. Beleza? Então, 5 minutinhos. Beleza. Vou tentar, vocês fazem aqui, tá? Substituam aqui, ó. Isso aqui, ó. E veja quanto vocês acham aí. Vou pegar só uma água aqui.
Fizeram? Acharam? Conta aí. Cinco 5. mais. Achou quanto, Bolacha? Não, porque quando chegar aí, vai. Faz aí pra ver o negócio. É 6 vezes 7, né? 7 Barra 2. por 2. O que é que você vai ter que fazer primeiro? Resolver quem está dentro dos parentes, certo? Exato. Pronto. Vamos lá. 100 dividido por 5, 20. 20. Mais 6 vezes 7, 42. 42. Dividido por 2. Por 2. Pronto. 20. 62 dividido por 2. Não, não. 31, né? Negativo. Aqui não existe uma divisão, viu? Aqui tem uma divisão, Bolacha. Ah, é. Lembre-se que é resolva o que está dentro do parênteses, depois se tem exponencial, depois divisão ou multiplicação, e por último é que é soma, subtração. Você não pode aqui somar para dividir por 2, não. Entendeu? Você não pode. Entendi. Tem Tem que que fazer um dividir. por vez, né? Você precisa dividir 42 por 2, dá quanto? 42 por 21. 2 é 21, né? Pronto. 21. Aí agora sim, 20 com 21, 41. 41. Resposta, ó, letra C. Se tu somar 42, ou se somar 62, como tu tava pensando em fazer aí, dividido por É. 2, vai dar 31. A banca pode fazer essa pegadinha contigo, tá? A banca Pode pode botar um botar lá 31 31. também, né? É? E pode botar um 31 de Pode, resultado, né? pode. Então, se não souber essa regrazinha, a pessoa marca certo lá, entendeu, Socorro? Se não seguir essa regrazinha, a banca pode induzir você ao erro. Entendeu? Entendeu aí, parte? Agora tu fechou aí o raciocínio? Show de bola. Então, repete isso aqui, ó. Você vai repetindo a soma ou subtração até o final. Vai resolvendo o que tem na frente. Divisão, multiplicação, que tá entre parênteses, exponencial, vai-se embora até o final. Beleza? E para gente finalizar aqui nosso feriado, 35 fala assim: para ter acesso à internet ou à intranet, é suficiente que o usuário tenha o Internet Explorer instalado em seu computador? É suficiente? Não. Oh, para ter acesso tanto à internet quanto à intranet, o que é suficiente? Você ter quem? Ter rede. Você ter a rede, né? E se não pagou a rede, se o provedor cortou o serviço, tanto faz, tu tá na internet como na intranet, não vai acessar nada, meu amigo. Vai ter acesso a nada. Entendeu? Essa daí foi tranquila, tranquila. Beleza, povo? Então, meu povo, hoje tivemos aqui essa revisãozinha aqui no feriado, beleza? Tivemos essa revisãozinha no feriado e só tiveram vocês duas, mas a galera teve seus problemas aí pessoais, uns trabalhando, outros viajando, outros precisaram de fato viajar para resolver problemas, né? Cada um com sua particularidade, mas como nossa aula vai ficar gravada, depois eles vão assistir, vão resolver, vão anotar o que vocês anotaram aí e vai ficar tudo tranquilo, tudo certo, tá? Para quem for fazer aqui do grupo a prova de domingo da prefeitura, como nossa amiga Socorro, Natália e os demais aí, logo mais, às 20 horas, temos aula da prefeitura, certo, Socorro? Eu acho que você deve estar cansada, mas qualquer coisa depois você assiste. E sábado à tarde, a partir das 16 horas, 3h30 para 16 horas, vamos fazer um aulão aí, com 60 questões. Bolacha, se tiver de bobeira aí, quiser pegar os bisus dessas 60 questões, tu me avisa que eu mando o link para tu, beleza? Se tiver de bobeira aí, Emerson, eu tô querendo assistir aí para anotar os bisus aí, tu dá o toque para mim.
Show de bola? Vamos embora? Simbora. Obrigado aí, viu, Socorro? Obrigado aí, Natália. Obrigado, viu? Vai correr, vai se falando aí no privado aí. Valeu, até mais. Até sábado. Valeu, Socorro. Um abraço, forte abraço, viu? Tchau, tchau.